A comunicação química é um processo que envolve a transmissão de sinais de um organismo para o outro. Essa comunicação pode em algumas situações conceder vantagens ou desvantagens para o organismo emissor, ou para o organismo receptor, e também é conhecida como comunicação química. Os insetos interagem com o ambiente e outros organismos através desta comunicação, ou seja, através de substâncias químicas que são chamadas de semioquímicos e se subdividem em feromônios e aleloquímicos. Os feromônios são substâncias utilizadas para a comunicação dentro da própria espécie, tendo como os mais importantes os sexuais, de agregação e de trilha. Os aleloquímicos são substâncias de comunicação entre indivíduos de espécie diferentes. As principais classes de aleloquímicos são alomônio, apneumônio, cairomônio e sinomônio. O primeiro feromônio de inseto foi isolado e identificado em 1959, por um pesquisador alemão chamado Butenard, tendo sido o resultado de mais de 20 anos de pesquisas. O inseto empregado foi a mariposa do bicho da Zeda bombaix mori, e o feromônio sexual dessa espécie é conhecida como bombicol. Esse trabalho despertou grande interesse, não apenas por ser o pioneiro, mas também pela simplicidade da estrutura química atribuída ao feromônio. Alomônios são sinais químicos que favorecem apenas o indivíduo emissor do sinal químico. Um exemplo de alomônio é o cupim Mastotermes darwiniens, cujo alomônio é a p-benzoquinona é o principal componente da secreção de defesa produzida pela glândula frontal. Cairomônios são substâncias mensageiras químicas que concedem vantagens para o organismo receptor, evocando no receptor uma resposta favorável ao organismo. Um exemplo é o alfa-pipeno emitido por algumas plantas como pinheiro, eucalipto e alecrim, que atua como cairomônio em Dendroctonus. Sinomônios são substâncias que favorecem tanto a espécie emissora quanto a espécie receptora do sinal. São exemplos o ibeta-ocimeno, principal constituinte no extrato de flores do pau-brasil, e o isotiocianato de alila, um constituinte volátil das crucíferas, que atrai Diaretiella rapaei, um parasitoide de crucíferas. Os corpos dos insetos são verdadeiras máquinas produtoras de substâncias químicas, das quais muitas são infoquímicos. Os feromônios são geralmente produzidos por modificações glandulares, das células epidérmicas no tegumento, as quais podem se localizar em qualquer parte do corpo do inseto. Outras estruturas são as células desprovidas de duto, que são restritas às glândulas produtoras de feromônios sexuais, em fêmeas lepidopteras, e o odor de agregação em fêmeas do besouro Trogoderma granarium. Os tegrinos abdominais modificados são glândulas representadas, por um adensamento não pareado da epiderme, e não são reversíveis. Em todas as espécies produzem feromônios de trilha, cuja composição química é na maioria desconhecida. As glândulas com reservatórios revestidos por cutículas, os compostos originados dessa estrutura podem funcionar como feromônio de trilha, de alarme, sexual ou reguladores de casta. Essas são algumas formas de produção de feromônios comuns a diversos tipos de insetos. Lagarta rosada. Pectinofora. Gossypiella, é uma praga que na fase adulta apresenta hábitos noturnos. A fêmea põe ovos de preferência nas maçãs novas, sendo que,
Após a eclosão, as larvas perfuram e penetram atingindo as sementes e também as fibras. É possível controlá-la utilizando o feromônio sexual sintético Gossipluri. Esse produto é formulado em tubos capilares e distribuído no campo, o que provocará a confusão dos machos e evitará o acasalamento da espécie. Antônimos: Grandas bicudo. Os danos causados pelo bicudo aparecem na época da maturação, causando amarelecimento e queda dos botões florais, destruindo as fibras e sementes. Utilizasse o feromônio Grandluri, por meio do tubo mata-bicudo, com atrativos alimentares, coloração atrativa, amarela, e um dispersor de feromônio. Cosmopolites sórdidos, broca ou moleque da bananeira. É um besouro preto, que mede cerca de 11 mm de comprimento e 5 mm de largura. Durante o dia, os adultos são encontrados em ambientes úmidos e sombreados. Os danos são causados pelas larvas, as quais constroem galerias no rizoma, debilitando as plantas e tornando-as mais sensíveis ao tombamento. Plantas infestadas normalmente apresentam desenvolvimento limitado, amarelecimento com posterior secamento das folhas, redução no peso do cacho e morte da gema apical. E o feromônio sexual utilizado é o sordidina. Esse é colocado em uma armadilha e usa-se água mais detergente ou sabão. Metamazils hemipterus, broca da cana-de-açúcar. É uma das principais pragas da cana-de-açúcar, também conhecido como besouro rajado da cana. O inseto tem hábitos subterrâneos, vivendo em solos profundos bem drenados. Os machos são ativos e voam, ao passo que as fêmeas não voam, pois têm as asas atrofiadas. Os feromônios de agregação são usados para monitoramento, empregados em armadilhas. Citófilos e armais. Os insetos do gênero Citófilos, vulgarmente conhecidos como gorgulhos e também como brocas, são considerados pragas de importância econômica, pois apresentam grande potencial de reprodução. A postura de ovos é feita nos grãos, onde posteriormente eclodem as larvas, que se desenvolvem, e saem deste para impupar e se transformar em adultos. Que tem a maior capacidade de voo, onde o feromônio utilizado para sua atração é o de agregação, 4S, 5R, 5-hidroxi-4-metil-3-heptanona. Maria Fedida. Os pentatomídeos são comumente conhecidos como Maria Fedida, percevejo fedorento. Estas denominações se dão porque, em resposta à perturbação ou agressão, insetos imaturos e adultos desta família produzem secreções defensivas, irritantes e com odor desagradável que têm dupla finalidade, de defesa contra a predação e feromônio de alarme. Estes odores defensivos são produzidos em dois diferentes tipos de glândulas, dependendo do estágio de vida destes insetos. As ninfas, fase precedente à adulta, no qual o inseto possui forma análoga ao adulto, porém com menor tamanho e sem asas, produzem estas secreções nas chamadas glândulas abdominais dorsais, DAGS, enquanto nos adultos, são produzidos em uma glândula grande, bem definida e de cor laranja, localizada na região metatorácica do inseto, chamada glândula metatorácica. Os bombardeiros possuem uma arma bastante diferente.
Eles possuem glândulas que armazenam uma mistura química capaz de queimar tanto quanto água fervente. Mas como um inseto que possui sangue frio pode realizar tal façanha? Ourinhos possuem duas glândulas iguais dispostas lado a lado, que abrem na extremidade da cavidade abdominal. Essas glândulas são preenchidas com substâncias como o peróxido de hidrogênio e hidroquinona, além de um compartimento externo contendo catalase e peroxidase. As junções destes componentes químicos resultam numa reação química e o besouro produz uma bomba. O vapor resultante desta substância irritante é conhecido como p-benzoquinona, que explode embaixo do abdômen fazendo um barulho tão poderoso que pode ser ouvido pelos humanos. O resultado é uma substância com uma temperatura tão alta que é capaz de escaldar o possível predador, ou causar queimaduras nos animais maiores. A arapuá, Trigonas pinipes, usa suas fortes e afiadas mandíbulas para morder o inimigo. E elas sabem muito bem onde morder, as partes mais sensíveis, como olhos, narinas e ouvidos. Quando se defendem, quando atacadas, adotam uma tática kamikaze, mordem o inimigo e se matam desprendendo as próprias cabeças, que ficam grudadas nos invasores. A cena é grotesca, o inseto adversário rasteja com dificuldade.